É tão bom estar aqui, é tão bom conversar com Deus na casa dele, é tão bom sentir a presença de Deus na casa do Pai, né? E hoje nós temos algo que Deus quer falar para mim e para você, que é sobre a vida, né? Nós estamos aqui porque nós estamos vivos. Se nós estamos aqui porque Deus tem um propósito e um projeto para a nossa vida em 2025, né? Os que já partiram, que Deus os tenha no momento certo, como nós também um dia vamos partir. Mas nós temos que colocar em mente que nós estamos aqui. Eu estava conversando com meu pai esses dias e ele falando assim, nossa, lembra quando foi, na verdade, do ano de 1999 para 2000, e todo mundo falava assim, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. E a minha madrinha, que Deus o tenha, né? Ele faleceu no Covid, a irmã da minha mãe, mais velha, veio do Mato Grosso, lá de Primavera, todo mundo, a família toda, tudo aí para Ouro Verde, do Piquiri, perto da Penha, que a família da minha mãe mora lá. E todo mundo vai passar a virada do ano junto, porque se for morrer, todo mundo vai morrer junto. Olha só, família unida, né? Todos os momentos. E todo mundo lá, e meu pai conta, eu não lembro, minha memória é ruim, depois de um acidente de moto que eu tive, e ele falou assim, e aí quando deu meia-noite, começou os fogos lá em Nova Aurora, e de Ouro Verde dá para ver os fogos. A minha madrinha, meu Deus, o fogo tá vindo, tá acabando o mundo. E aí ele falou assim para mim, Danilo, quem diria que 25, né, pai? 25 anos ia passar e nós estamos aqui. E aquelas pessoas que achavam que o mundo ia acabar em 99 e não acabou. E aí? Então, não se apegue a profecias enganosas, não se apegue a teorias enganosas. De agora para frente, eu venho falando com algumas pessoas, muitas teorias vão se falar, o grande líder é o fulano, é o ciclano, o Trump vai abrir as portas para o grande líder, para a paz, e o Bolsonaro vai fazer aquilo, o Lula vai fazer isso. Mas Deus não quer que a gente fique se apegando a isso. Deixe com que eles cuidem deles. Vamos adorar o único Deus, que é o nosso Jesus. Vamos se apegar a Ele, vamos vir à casa do Pai, vamos orar em casa, vamos ler a Bíblia, vamos ter a base, que é a palavra, o jejum e a oração. E deixa acontecer o que vai acontecer lá fora, porque nós vamos estar com Ele. Isso é um dos projetos que Deus deseja, que a gente tenha fé nele. Amém? Então, já que você está de pé, abra a sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, que nós vamos conversar um pouquinho sobre a liberdade em Cristo, o propósito de vida, né? Se pudesse dar um tema para hoje, eu daria assim, qual o propósito da minha vida? Ou qual o propósito da vida? Às vezes a gente se indaga, né? Será que eu tenho propósito? Claro que você tem. Você é filho, você é escolhido, você é separado. Amém? Lá em Gálatas capítulo 5, coloca lá para nós lá. Amém? Glória a Deus. Vou usar junto com vocês aqui no telão. Quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir ela aí. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez, declara todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Amém? Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separam de Cristo, cairão da graça. Próximo. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Agora vai lá no 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. 14. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Amém? Vai lá no 16, fazendo um favor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo
nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha só, vou repetir. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Prossiga. Até o 25. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito o que é contra a carne. E eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? E aí, para continuar, vai lá em Colossenses 5. Quem puder ir lá com a sua Bíblia também. Colossenses 5. Amém? No capítulo 3, diz assim, ó. Versículo 5. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5. Do 5 ao 10. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vivem na desobediência. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, a profecia na nossa vida. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas. E o versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Amém? Glória a Deus. Agora lá em 2 Coríntios capítulo 5. Hoje nós vamos passear a Bíblia, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Até aí, por isso que o tema é: qual é o propósito da minha vida? Amém? A gente já poderia até ir embora, depois de ler pausadamente o que nós lemos até agora. Mas vamos colocar a mão no nosso coração, levantar a mão, do jeito que você gosta de falar com Deus, e vamos fazer uma oração, que tudo é para Ele, e nós estamos aqui por Ele, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado que nós estamos nesse momento, Senhor, sentindo a Tua presença. A Tua presença se faz real neste lugar. A Tua presença se faz real em todos os cantos desse ambiente.
Esse ambiente, Pai, constituído como igreja, como a tua casa. É um ambiente, Senhor, que nós podemos te adorar. É um ambiente que nós podemos te ouvir, Senhor. Desde o momento que nós adentramos aqui, nós pisamos no Santo dos Santos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de Israel, Deus de Davi, Deus de Abraão, o nosso Deus, o único Deus que está sobre nós, o Deus que enviou o seu Filho amado, o seu Filho escolhido, separado, o Senhor Jesus, para morrer por nós, para derramar o sangue na cruz, aquele Cordeiro que se entregou, Senhor, através do sangue, através, Pai, do véu rasgado, nós podemos ter acesso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a nossa oração nesse momento está chegando no teu trono. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos colocar todo anseio, toda dúvida, todo medo em tuas mãos, pois o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de detalhes da nossa casa, o Senhor cuida do nosso trabalho, dos nossos estudos, o Senhor cuida de onde nós estamos andando, o Senhor nos protege, nos guia, e é por isso que o Senhor nos trouxe até aqui. Mas, Pai, o Senhor depende e espera da nossa atitude. Pai, a nossa atitude de adorador, a nossa atitude de filho, a nossa atitude, Pai, de ser, Pai, teu filho amado, teu filho separado, que o Senhor nos escolheu primeiro. Senhor, se o Senhor nos escolheu e nós aceitamos o Senhor como Deus, como o único Deus, eis-me aqui, Pai, para ser corrigido, eis-me aqui, Senhor, para o Senhor nos ensinar, para o Senhor nos colocar nos caminhos corretos, pois a Tua palavra, Pai, é lâmpada para, Pai, nos guiar todos os dias. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o Teu Espírito Santo está sobre nós, está conosco, pois nós somos embaixador do Senhor Jesus, e nós somos templo do Espírito Santo. Habita em nós, Espírito Santo, e nos dá ao entendimento o que o Senhor deseja de nós, para a gente renovar esse ano, do ano que se inicia, 2025, Senhor, tira as pessoas que o Senhor quer tirar da nossa vida, que está nos levando ao caminho errado. Tira, Pai, situações, objetos, coisas, se for o carro, se for a moto, se for o trabalho, se for o que for, Senhor. Tira de nós, mas não tira a nossa vontade de te adorar. Tira, Pai, todas as palavras erradas que nós falamos, como nós lemos agora. Tira, Pai, todo o pecado, toda a imoralidade que nós fazemos diariamente, que nos afasta do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, as atitudes, tira, Senhor, os programas de televisão, tira as vontades séries, de filmes, de jogos, tira os vícios, tira tudo, Senhor. Tira tudo, porque, como nós falamos nessa noite, como nós cantamos, nós só dependemos de Ti, e nós só precisamos de Ti. Senhor Jesus, que 2025 venha a ser diferente. Que 2025 a gente venha estar alinhado contigo. Que nada de religião, que nada, Pai, de governos da terra venha dominar sobre nós. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Profetiza assim: Senhor Jesus, eu profetizo todo poderio que está sobre mim. Chama Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Jesus, me conduza através da base de um filho. A base é, o concreto é, o alicerce é, para manter a minha vida contigo, a oração, a palavra e o jejum, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Se você está aqui é porque Deus preparou essa noite para mim e para você. Eu tenho certeza que Ele já falou comigo, já falou com você, e nesse resto de tempo que falta, eu sei que Deus vai falar muito ainda conosco, porque Deus é maravilhoso, e Ele tem projeto, e Ele tem um propósito de vida para nos dar vida, e é por isso que você está aqui, porque você tem vida, e eu tenho vida, e se nós temos vida, nós temos que falar, nós temos que professar, nós temos que profetizar que Ele é Deus, que Ele é o mais poderoso em nossa vida, amém? Glória a Deus.
Nós lemos e estudamos agora Paulo ensinando a Gálatas vários direcionamentos para que o velho homem, que eu e você, eu tenho certeza que está aqui, não é mais o velho homem que nós já se entregamos, e se alguém que está entre nós, nunca perante testemunho, conforme a Bíblia ensina, nunca levantou a mão e falou assim: eis-me aqui, Jesus, eu quero viver os teus propósitos. Se alguém está aqui hoje, a oportunidade que Deus está te dando é hoje. Já falo logo assim no início do culto. Mas se você já se entregou para Jesus, se você já está caminhando com Ele, se você não está afastado da palavra, afastado do Pai, você sabe o que é o velho e o que é o novo. Paulo nos ensina que o novo é quando a gente está vivendo literalmente o que nós temos como projeto de entendimento dessa noite, que é os propósitos de Deus, que é ter vida e vida com abundância. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo amanhã e eternamente. Então Ele não muda, é nós que mudamos, é nós que nos desviamos. Eu recebi uma frase no status, né, eu vi, e eu falei: nossa, isso falou muito comigo, e tem que falar com as pessoas, que é isso que faz eu e você se afastar de Deus. Olha só, o ambiente contamina o comportamento. Isso é muito forte. O ambiente contamina o comportamento. Isso é fato. O ambiente que você estiver em 2025 vai contaminar o seu comportamento. Se você estiver em ambiente que só tem palavrões, que só ensina coisas erradas, você pode vir uma vez, você pode ir 2 vezes, você pode ir até 3 vezes. Você pode fazer igual o Paulo, se fingir de louco no meio dos loucos, mas você vai cair. Deus está me dando um alerta para mim e para você nessa noite. Cuidado com ambientes que você vai estar em 2025. Que em 2025 você escolha pessoas e lugares que te estimulem a ser filho de Deus. Que você consiga ser influenciador da palavra de Deus. E não influenciado a ser pecador. E não ser influenciado a ser o que nós lemos agora. Várias palavras que chocam o nosso coração. Ah, mas eu não tenho mais isso. Mas cuidado. Cuidado, porque nós somos homens e mulheres pecadores. E se nós não estivermos andando e caminhando com a palavra, se nós não estivermos com Jesus, nós podemos voltar ao velho homem. Nós podemos voltar à imoralidade sexual, às bebedeiras, aos vícios, aos palavrões que nos afastam de Deus. Nós podemos voltar a ser pessoas que, não sei se você um dia roubou, matou, você pode voltar a fazer isso. Porque quando a gente está fora dos caminhos da palavra, o Espírito Santo, ele não tem mais permissão de habitar em nós, porque nós pedimos licença a Ele, e volta que nós lemos agora em Gálatas, e nós vamos viver somente a vontade da carne. Lembra que nós lemos agora? Em que o Espírito Santo, o nosso Espírito também, ele briga constantemente com a carne. Os desejos da carne, todos os dias nós vamos ter, só depende de nós. Então cuidado com o ambiente, com as pessoas, com os objetos, com as coisas que te afastam da palavra de Deus. Peça discernimento, peça para Deus: Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor me tire desse lugar, desse ambiente. Se for a tua vontade, que eu não precise mais desse objeto. Lembre da arca de Noé. Eu lembro que eu estava testemunhando com o pastor Carlos esses dias, em um evento que nós estávamos, e aí eu falei: pastor, eu precisei literalmente pregar para um casal, para uma pessoa, sobre a arca de Noé. A arca de Noé, eu e você, todo mundo aqui sabemos que a arca de Noé era uma bênção para Noé. A arca de Noé era o quê? O projeto de Deus para Noé e para a família de Deus. Só que acima de tudo era um projeto de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que chegou um momento em que Noé terminou o projeto, entrou todo mundo na arca e aconteceu o dilúvio. E aí acabou-se com tudo e ficou lá todo mundo na arca de Noé. Só que depois as pessoas esquecem muitas vezes.
As pessoas têm um ego tão grande, que as pessoas falam, não, se esse celular Deus me deu, é meu e pronto, acabou. Não, é um ciclo. Daqui a pouco não é mais meu, pode jogar fora, ou eu não vou precisar mais dele, o carro, o trabalho, seja lá o que for. Nós só precisamos de algo, que é Deus, que é Jesus, nós cantamos. E aí Noé desceu da arca, com a sua família, com os animais. O que aconteceu? Noé seguiu. Noé teve que deixar algo que Deus fez com que anos ele cuidasse, ele praticamente adorasse, que era a arca. E chega um momento que acabou-se o ciclo. Noé, saia da arca. Nem olhe para trás, saia da arca, vai viver agora. E ele teve que deixar a arca. E a arca foi-se abandonada. Tem coisas em 2025 que Deus vai falar para mim e para você. Ei, eu estou falando porque é Deus mandando eu falar para mim e para você. Tem coisas, situações, lugares que Deus vai falar para mim e para você. Ei, chega, não precisa mais disso. Você tentou até aqui, agora é comigo. Siga, porque senão você vai cair. Porque senão você vai desviar, porque senão você vai desistir da minha palavra. Siga em frente. É isso que Deus quer para mim e para você. E aí, nesses entendimentos que nós temos aqui, na palavra que nós lemos, Paulo ensinando Gálatas, e em 2 Coríntios também, que nós lemos, em Colossenses, nós podemos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, Deus nos criou, e cremos nisso, literalmente. Eu e você, nós cremos que foi Deus que nos criou. Abra lá em Romanos capítulo 8, fazendo um favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado, eu fui chamado, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou eu e você para sermos adoradores. Deus nos escolheu para ser semelhante à imagem de Jesus, o primogênito, aquele que nos salvou. Então existe, volta lá no 28, existe sim algo que a gente tem que entender, que nós temos um chamado de acordo com o propósito. O propósito do meu pai, o seu Raimundo, não é o mesmo do meu. Então não tenho por que eu querer ser igual ao meu pai, por mais que é meu pai de sangue. Não, cada um de nós vamos ter um propósito aqui na terra. Cada um de nós que estamos aqui vai ter uma missão aqui na terra. Então isso é um projeto de vida para cada um de nós. Isso então é o primeiro ensinamento que Paulo está nos dando, através de tudo aquilo que nós lemos no início do culto, que nós temos que eliminar da nossa vida, para a gente viver o novo. Se esse decreto, Deus o fez para a eternidade, para sermos imagem à semelhança de Deus, e de seu Filho Jesus Cristo, não somos seres aleatórios, não somos pessoas por acaso aqui na terra. Você não tem que deixar o inimigo falar para você, você não é ninguém, você não consegue nada, você está desanimado. O inimigo vai jogar dardos em você, a depressão vai querer entrar dentro da sua casa, as coisas que faz você ficar deprimido vai querer entrar dentro do seu trabalho, dentro da sua atitude. Você não sabe dirigir mais, você só bate o carro, você só rela o carro, você não sabe mais fazer isso, você não sabe fazer mais aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo bombardeadas para aprender que elas são seres aleatórios, que Deus jamais vai olhar para você. Deus é muito grande. Você acha que Deus vai olhar para um serzinho aí? É isso que estão ensinando. E a palavra de Deus nos mostra totalmente diferente, que nós temos um projeto, um propósito, cada um segundo o seu chamado. Então sim, nós somos eternos, nós nascemos, nós vamos viver aqui na terra, nós teremos a eternidade, e nós vamos continuar sim. Eu, Danilo, vou continuar, não vou ter somente uma vida aqui terrena. Não dá mais certo,
a hora que eu morrer acabou. Não, isso é dardos, isso é flecha do inferno sobre a minha vida. Aproveite, chama o reino de Deus para viver na sua casa. Faça como o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então convida o céu para estar na sua casa. Jamais você vai desistir da sua vida, jamais você vai desistir do que você tem aqui na terra. Você pode ser o melhor advogado, você pode ter milhões na conta, você não vai ser deprimido. Você pode ser um boia fria, como eu já fui, eu posso falar. Você pode ser um catador de algodão, uma pessoa que cata reciclado, um jogador de futebol. Você pode ser um empresário, um dono de uma loja, de um mercado. Você pode ser um pastor, você pode ser o que for. Nada que você for, nada que você tiver, vai ser maior do que você quer ser lá na frente, que é filho eterno do Pai. Glória a Deus. Então não deixe, primeira coisa, não deixe que em 2025 a economia, a falta do dinheiro, a falta de trabalho, a falta do que for, não deixe isso afastar você e eu da presença do Pai. Aleluia. Não deixe, filho. Lembre-se, você é nova criatura. Você já abandonou tudo, você não quer mais saber daquela vida imoral, aquela vida pecaminosa. Abandone. Se você ainda está com isso, a partir de hoje fala assim: eu quero algo novo para mim. Eu não quero mais envergonhar o Evangelho dentro do meu coração. Eu não quero mais envergonhar Jesus. Eu quero olhar para o espelho e falar: eu não quero mais ser o que eu era. Eu quero ser o que o pastor Danilo falou essa noite. Eu quero ser algo novo. Eu quero abandonar tudo que é do velho. Eu quero ser filho adorador verdadeiro. O segundo ensinamento que nós podemos ter, que Paulo nos dá nessa noite, através dessa correção, de a gente parar de viver a vida pecaminosa, a vida que a carne quer. Como estávamos antes de Jesus, e onde estávamos, e da onde saímos. Vai lá em Efésios 2. Como eu e você estavam? Mas eu me converti e continuo sendo o mesmo. Não, você não é o mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 6, tá? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Olha só, volta lá. Olha o que nós temos para essa noite. Quem não estava firme com Jesus, estava decretado a morte para essa pessoa. Por isso que nós precisamos acreditar que Jesus tem algo novo para nós. Nós estávamos mortos perante os nossos pecados. Continuando. Nos quais costumavam viver esses pecados, né? Quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Até aí. Olha só. Então, antes de a gente se curvar para Jesus, antes de a gente se arrepender e falar assim: a partir de hoje, eu quero viver algo novo, eu quero ser literalmente o que Jesus espera de mim, eu quero ser um filho obediente. A gente estava desse jeito, a gente estava entregue literalmente ao pecado. E sabe o que acontece? Que eu e você, a gente fica triste. Se a gente abrir o YouTube, nós vamos ver muitos filhos de Deus, muitos cristãos, muitos pastores, líderes, caindo. Então esse ensinamento de Paulo, ele é um alerta para mim e para você, que nada aqui na terra, nada aqui na terra vai nos garantir fortaleza até o final.
na palavra de Deus. O que nos garante não cair é a presença do Pai, é se humilhar, é se arrepender, e é estar com a palavra de Deus diária. As pessoas estão usando a igreja para literalmente ser um ambiente somente de estar corpo presente, e não adorar a Deus. Ei, 2025, você e eu, nós precisamos ser mais do que já somos adoradores, porque nós podemos ver exemplos que a gente pode pegar como exemplo, mas a gente tem que orar para aquelas pessoas, e não crucificar elas, não julgar elas, porque elas são como eu e você. Ah, mas era pastor, caiu, mas era cantor da casa do pai. Não importa, eu sempre falo na igreja, desde quando eu comecei a pregar, ninguém vai ser blindado por título, ou por estar na bateria, ou no violão, ou por estar pregando. Todos somos pecadores, mas a graça vai nos salvar. A graça, irmãos. Então nós somos escolhidos, porque antes de Jesus a gente estava contaminado, as transgressões que estavam em nós, os pecados estavam nos afastando de Deus, e a gente estava literalmente decretado para a morte. Mas hoje, levante sua mão e diz assim: eu sou escolhido e salvo pela graça. Eu quero mudar, e só dependo de Jesus. As minhas atitudes vai mostrar para o meu Deus que eu vou mudar, que eu vou melhorar, em nome de Jesus. Amém. O terceiro, Deus deseja que nós viva dentro do propósito dele. Efésios 2:10. É só continuar lá. Olha lá, ó. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então Deus, Ele nos criou em Cristo, através de Cristo Jesus, para as boas novas. Quando você fala literalmente, eu tenho Cristo na minha vida, nada vai abalar você. Esses dias uma pessoa ali do bairro, eu moro aqui no Novo Horizonte, e uma pessoa do bairro me parou na rua, literalmente um casal, e perguntou assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi eu, assim, você mora ali na casa, tem 2 bandeiras, Osmar? Aí eu falei: lá vai, agora eu vou pregar, né? Cada um tem uma estratégia. Falei: sim, moro lá. Ok, bandeira do Brasil, dá para entender, você é patriota, tal, né? Ou é político? Falei: não, sou patriota, eu não estou em nenhum partido. Ah, tá. Mas por que a bandeira de Israel? A pessoa perguntou, mas perguntou com medo, sabe? Você é judeu? Falei: não. A bandeira de Israel representa a nova Jerusalém na minha vida. E se existe uma profecia, Apocalipse, que tem uma nova Jerusalém para todos, à espera dos filhos de Deus, por que eu já não vou viver o reino do Pai aqui na terra, na minha casa? Então eu coloquei a bandeira de Israel para mostrar para Deus como propósito, que jamais eu curvarei a outro poder sobre a minha casa, sobre a minha vida. Se chegar o momento em que vier os governantes com armas e colocar sobre a minha cabeça, ou a cabeça da minha família, e falar assim: ó, deixa de adorar esse Jesus dessa nova Jerusalém, ou eles morrem, eu vou fechar o olho e falar assim: faz o que você quiser, eu sou de Jesus. Jamais. É forte falar isso, mas estou falando com todo o temor a Deus para vocês. As coisas que eu mais amo na vida aqui na terra são meus filhos, a minha esposa, a minha família, mas ninguém e nem eles estão acima de Jesus. A gente tem que estar literalmente assim, preparados para a guerra, porque a guerra é espiritual, e vai acontecer muita coisa de 2025 para frente. E aí, como é que está você? Você está preparado para essas obras que tem que acontecer? E Deus precisa de mim e de você, para a obra continuar. Amém? Quarto. Não, desculpe. Terceiro, quarto. O que impede de termos uma vida com Jesus?
O que impede de eu e você termos uma vida intensa com Jesus, uma intimidade com Ele? Nós estávamos 12 dias de oração. Glória a Deus que muitos conseguiram participar os 12 dias. Foi os 12 dias, não porque as igrejas fazem 12 dias para 12 meses de bênção. Também, vamos receber, profecia, amém. Mas sim, o tema era 12 dias para a gente ter mais intimidade com Jesus. Para a gente estar literalmente todos os dias, ter um costume de todos os dias estar com Jesus. E esse ano nós fizemos online, conversei com o pastor, fizemos uma reunião. Possivelmente o ano que vem nós vamos fazer na igreja. Se você não fez esse ano, faça, é muito bom. Foram 12 dias de bênção, foram 12 dias de oração, foram 12 dias de testemunhos. Teve vários testemunhos acontecendo. E aí a pergunta é, que Deus falou comigo lá naqueles 12 dias: o que impede das pessoas terem uma vida com Jesus, intensa com Jesus? Intensa mesmo. Sabe quando você conheceu a abençoada? Foi intenso. Glória a Deus que ainda continue sendo intenso. Amém? Mas era muito mais intenso. E vai continuar. Quando eu conheci minha esposa também, é algo novo. Sabe o primeiro amor, como os pastores, os pregadores falam, aquele primeiro amor? Por quê? Que esse sentimento de querer, todo dia mandar mensagem, né? Na minha época era MSN ainda. Era MSN. Mensagem de texto, não era WhatsApp. Por quê? Que a gente não está com essa vontade de estar com Jesus todo dia. Por quê? O que me afasta? O que me faz? Como eu estava conversando com o pastor esses dias, o que faz as pessoas começarem o ano bem? Pastor, eis-me aqui, eu quero trabalhar, quais cargos? E se inscreve, né, Osmar? O pessoal aí da comunicação deve saber a lista de pessoas. Não na nossa igreja, todas as igrejas. E coloca, eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro, eu quero aquilo, eu quero mais isso. E aí vai chegando no meio do ano, e aí? Vai esfriando. É o inverno? Não. Eu estava correndo com o Daniel, eu estou correndo com ele, o Daniel não está aqui hoje, né? E aí, nós fomos correr 6 horas da manhã, esses dias. E aí nós fomos correndo 6 quilômetros. Chegamos ali no ginásio esporte, em volta do ginásio esporte ali atrás, tinha várias pessoas. Eu falei, nossa, Daniel, eu não sabia que o povo de Cafelândia era atleta assim, cara. Eu que sou sedentário. Mas uma galera correndo. Dele, não, pastor, calma. Eu falei, por quê? Rapaz, primeira semana de janeiro. O ano passado foi igual. Eu falei, é? Em março vai ter 10. Em abril vai ter 5. Em maio vai estar eu e o guardinha correndo. Ele falou desse jeito. Eu chorei de ir. E é verdade. As pessoas não conseguem ter constância em algumas áreas da vida. Eu sou prova viva em inglês. Eu até brinco. O Brasil não é hexacampeão. Eu sou hexacampeão de desistência de fazer inglês, concluir o inglês. Eu nunca consegui. Essa é uma falha que eu tenho nos estudos. Nunca consegui. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior, mas de comércio exterior eu sei um pouco, mas os processos, né? Os despachos aduaneiros, tudo, mas eu não falo inglês. E até por isso que eu não atuei na área de comércio exterior. E na época eu lembro que só uma pessoa que fez faculdade comigo, só uma pessoa que fazia inglês. E ele falava assim, não, cara, vamos. Daí eu era bem amigo dele, assim, inclusive eram os líderes da turma, eu e ele. E aí eu falava assim, pô, Júnior, mas cara, o inglês não entra na minha cabeça. Não entra. Mas tenta, cara, olha a Copacol, as empresas. Resumindo, hoje ele é o gerente de comércio exterior, o Júnior Clemente, muitos conhecem. Ele se formou comigo, Osmar, para você ver, a persistência, não desistiu, está lá, certo? Eu estou bem, graças a Deus, mas o inglês ele sabe falar. E aí? Quando as pessoas não desistem, elas conseguem, conquistam. Quando eu e você desiste de falar com Jesus, desiste de ler, desiste de fazer um jejum, desiste de ter uma palavra todo dia, diário, uma intimidade, a gente vai enfraquecendo, e vai fazendo igual a galera que corre ali atrás do transporte, passa um mês, passa 2, daqui a pouco vai, e não vai mais, daqui a pouco, não vou ler mais a palavra, cansei. E é por isso que a pergunta é, para encerrar, né, a última pergunta: o que impede de termos uma vida com Jesus intensa? O que impede de termos uma intimidade com Ele? O
que impede? Primeiro, arrepender dos erros. Ser humilde e arrepender dos pecados. O Jaime leu aqui sobre Davi, não preciso nem falar, que Davi era pecador, mas ele se arrependia de verdade. Ele não se arrependia só para conquistar algo. E quando eu cheguei aqui, que eu fui orar ali no cantinho, a abençoada estava orando aqui, não lembro quem era. Acho que era você que estava orando. E Deus usou ela para falar assim: Senhor, que nós venhamos agradar o Senhor e não as pessoas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa vir à igreja para agradar a Deus. A gente precisa vir à igreja para agradar o Senhor e ter humildade de se arrepender. A gente precisa ter humildade de se arrepender dos nossos erros. Ezequiel 18:32 diz assim, ó: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ei, olha só. Pois não, pode deixar. É bênção, deixa as crianças. Criança é bênção. O importante é você estar focado na palavra, ó. Pois não me agrada a morte de ninguém. Isso é Deus falando para mim e para você. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam, é uma ordem. Vivam, vamos viver. A vida é linda e maravilhosa. Olha só, Lucas 5:31, 32. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Será que você virou o ano? Você não foi lá na praia dar 3 pulinhos não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Está amarrado já, vamos amarrar aí, né? Em nome de Jesus. Você não comeu lentilha na virada do ano não, né? Fica o ano todo sem comer lentilha. Chega no final do ano, vai comer lentilha. Ô Espírito Santo, dê sabedoria. Meu povo padece por falta de sabedoria, né? A palavra do Senhor nos diz. Mas amém, quem fez, quem faz, que Deus te dê sabedoria. Na virada do ano, você se arrependeu do que estava fazendo de errado? E falou: Senhor, eu quero começar um novo ciclo. E que esse novo ciclo seja diferente na minha vida. Se você não fez, hoje é noite de você fazer. Em Mateus 3:2 diz assim, ó: ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus é próximo. Isso é Jesus falando para mim. Sabe o que quer dizer, Samuel? É o que eu falei lá atrás, que meu pai estava contando a história de 1999. Vão chegar pessoas no colégio e vão falar assim para você agora esse ano: ó, vai acabar o mundo agora em 2029. Tem uma agenda global aí, vai ter a terceira guerra mundial. E aí você vai ficar: ai meu Deus, e agora? Não. A palavra que nós lemos agora, ó: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, ele está próximo para mim e para você, porque pode ser que seja o último dia para mim aqui. E aí? Eu estou preparado? Eu não tenho que ficar esperando acontecer Apocalipse literalmente. Pode ser que a gente nem esteja mais aqui, pela idade. Mas nós temos que estar preparados, porque o reino dos céus, ele é próximo para todos. Para todos. Todos os dias, o reino dos céus pode chegar para você, pode ser o seu dia. Amém?